noite, pessoal do Brasil inteiro. Essa já é a segunda vez que eu estou participando do grupo como apresentadora, como palestrante. Eu participo, estou sempre ativa lá no grupo do Café com Saber, e sempre trazendo muita coisa legal e também pegando muita coisa legal para trocar com as professoras onde eu trabalho. A gente já tem quase um ano aí de parceria, as meninas me chamaram para participar, já ainda estava bem no comecinho, e assim, é um grande prazer, principalmente porque a gente sabe que a educação no Brasil, infelizmente ainda, ela fica em segundo, se não em terceiro plano. E todos vocês, eu sei que todos vocês estão aqui por um objetivo que é estudar, que é aumentar ainda mais a quantidade de atividades que faz com os alunos, melhorar ainda mais a prática, só que a gente sabe que nem sempre isso é fácil para o professor, porque nosso trabalho é um trabalho árduo. Tem professor aqui que trabalha 3 turnos, né, para conseguir ter um dinheiro em casa, e a gente também tem um trabalho muito fora da escola, né, diferente de muitas profissões que deu o horário de trabalho, sai, acabou, a gente traz muita coisa para casa, quando não coisa física, planejamento, coisas que a gente está pensando, ideias que a gente está tendo, problemas que a gente traz da escola, e muitas vezes a gente não tem tempo e não tem dinheiro para uma formação de qualidade. A gente tem muito curso disponível, a gente tem muito curso gratuito, mas às vezes por conta de uma jornada tripla e às vezes quádrupla para quem cuida da casa ainda, a gente também não tem muita coisa para a gente fazer no valor que seja acessível ao nosso salário, que infelizmente no Brasil ainda está muito abaixo do que a gente merece, do que a gente deve ganhar. Então, fazer parte de um projeto como esse, para mim, é uma grande vitória, porque eu tive muita oportunidade de estudar, tive muita oportunidade de me formar. Então, se eu estou aqui hoje, é porque eu tive outros professores que me deram essa oportunidade de estar aqui, e hoje eu quero dar a oportunidade de outros professores crescerem também, estarem cada vez mais longe no seu processo de ensino-aprendizagem. Eu trouxe para vocês hoje uma apresentação que acho que inicia tudo o que vai ser falado na jornada, que são as ideias de dinâmicas de aprendizagem. Então, eu vou espelhar minha tela aqui. Quem quiser falar comigo, fica super à vontade para levantar a mão, me chamar no chat, pode falar com a sua aí, ela me chama. É um bate-papo, eu não dou aula, gente, eu converso com vocês. Então, a gente está batendo papo, a gente vai trocar ideia e o objetivo é esse mesmo, tá? Deixa eu apresentar minha tela para vocês. Vai demorar, vai dar uma lagzinha aí, porque tem muita gente, ainda bem. Uma segunda-feira à noite, a galera aqui super disposta a aprender, acho isso demais. Minha tela tá ok aí para vocês? Chegou perfeita. Okay. Tá ótima, maravilha, então. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre dinâmicas para uma aula show. Mas antes de eu começar a falar sobre dinâmicas, deixa eu me apresentar. Eu sou Raquel Sanches Pereira, na verdade, mas me disseram que é mais fácil quando você tem um sobrenome só. Então, eu sou Raquel Sanches. Eu sou cofundadora da Paideia Oficial. A Paideia já tem, desde 2020, são quase 3 anos aí existindo. É também um Instagram de trocas. Eu e meu noivo, a gente produz muito conteúdo para educadores, principalmente para educadores de educação básica. E a gente gosta muito de trocar ideia, então tudo que eu posso dividir lá, eu divido com vocês. Eu, Raquel, estou sempre na linha de frente, sou eu que faço os posts, sou eu que apareço na grande parte dos stories, e o Rodney, que é meu noivo, fica no backstage, lá nos bastidores. Ele que faz toda a comunicação por e-mail, ele que envia material, ele que organiza as aulas. Eu sou educadora já há 22 anos, já estou caminhando para 23. Eu sempre quis ser professora, exceto quando eu era muito pequena, que eu queria ser açougueira. Eu achava muito legal minha avó cortando frango, então eu queria muito ser açougueira. Mas aí eu descobri que frango era um bicho morto, aí eu não quis mais ser, porque eu gosto muito de bicho. Então eu decidi ser professora. Eu tentei alfabetizar minha avó quando eu tinha 7 anos, mas ela não deixou, ela achava muito chato. E a partir daí eu entendi que a minha vida era ser professora. Eu andava sempre com papel, caderno, lousinha. Onde eu ia, eu queria ensinar alguém. Eu fiz um caminho muito grande na área da educação. Eu comecei me formando no antigo magistério. Quem é mais novinho não sabe o que é isso.
mas era uma formação em nível médio de professores. Depois eu fui fazer letras. Como eu trabalhava com Fundamental 1, a minha coordenadora me chamou e falou que eu precisava fazer pedagogia para continuar dando aula para Fundi 1. Então, eu me formei em pedagogia, depois eu fiz uma pós em psicomotricidade e eu sou especialista também em gestão de pessoas. Eu fiquei em sala de aula exclusivamente por 15 anos, sem parar, e aí há 7 anos eu sou agora a coordenadora. Eu faço trabalho de coordenação, mas eu nunca vou deixar de ser professora, por isso que eu sempre aceito convites, porque eu adoro formar pessoas. Hoje eu sou coordenadora pedagógica dos anos finais e do ensino médio. Sou muito corintiana, acabei de fazer uma tatuagem do Corinthians. Amo cachorro e amo viajar. São as coisas que vocês vão ver quando vocês passarem por mim, quando vocês me encontrarem ou quando vocês visitarem a minha página. Como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre dinâmicas. E por que a gente vai usar dinâmica em sala de aula? Quando a gente fala dinâmica, geralmente a gente pensa naquelas brincadeiras que a gente faz com os alunos, e aí a gente remete automaticamente à primeira semana de aula. Mas essa coisa de fazer dinâmica na primeira semana de aula é muito batida, gente. Lógico que é muito legal a gente fazer uma coisa diferente, mas se vocês pesquisarem 5 minutos aí na internet, vocês vão encontrar 130 dinâmicas para fazer com os alunos. Esse material não falta. Ele não falta na nossa internet por aí, né? Então, o que eu trouxe para vocês são dinâmicas que vocês podem usar a qualquer momento na aula de vocês. E todas elas têm um objetivo e um momento de ser usadas. Para que elas serão usadas? Primeiro, para incentivar a participação do aluno. Antes da pandemia, a gente já tinha uma questão muito complicada de participação, né? Para mim, sempre trabalhei com alunos mais velhos, é muito complicado. Às vezes você faz uma pergunta óbvia, que cor é a capinha desse celular? E eles olham para você e ficam... Por medo, por insegurança, por falta de vontade de participar, talvez por falta de estímulo, talvez porque seja tão óbvio que eles acham que a gente está zoando, não sei. Mas com a pandemia isso piorou ainda mais, né? Virou um monte de telinha na nossa cara, com a câmera desligada, não sei se eles estão lá, não sei se eles me abandonaram. E quando a gente retornou da pandemia, a gente trouxe, os alunos trouxeram com eles, além dessa insegurança, além desse medo de participar, também outras questões emocionais muito fortes, né? Todo mundo que passou pela pandemia trouxe consigo alguma coisa. Então, esse trabalho com dinâmica é muito além de fazer uma brincadeira na primeira semana de aula, é trazer os seus alunos para participar todos os dias. E, mais do que isso, participar usando nada. Essas 3 dinâmicas que eu vou apresentar para vocês hoje não precisam de nada, precisam de você e do seu aluno. Se você quiser incrementar, você pode usar outras coisas, mas elas precisam de você e do seu aluno. E mais, elas vão exigir 5 minutinhos da sua aula. Então, você pode fazer quanto você quiser, sem medo. As dinâmicas, além de incentivarem a participação, facilitam o entendimento do conteúdo, porque elas são atividades exatamente para colocar o aluno em ação, para se mexer, despertam a curiosidade e o interesse, que é isso que a gente quer, a gente aprende quando a gente está curioso sobre um assunto, quebram a rotina, proporcionam uma aula diferenciada. Nós, professores, sabemos que por conta do nosso planejamento, que é muito corrido, a gente sempre acaba caindo na rotina, né? As nossas aulas têm uma organização, eu chego, eu falo bom dia, eu faço a chamada. Então, como é que eu quebro isso? Como é que, sem sair do conteúdo que eu preciso trabalhar, eu quebro essa rotina? Ajuda a levantar o astral e animar a turma, né? Quando você entra na sala, gente, tem dia que eu entro na primeira série do ensino médio, falo, gente, pelo amor de Deus, alguém briga comigo. Alguém arruma uma confusão, alguém arruma uma treta, só pra gente brigar mesmo. Porque eu preciso ver vocês se mexendo, pra mim não dá. Enriquece as estratégias de ensino. Então, eu vou trazer para vocês dinâmicas que não são só brincadeiras, elas vão ajudar vocês a enriquecer o ensino. Colaboram com um pensamento mais reflexivo, então não é só a resposta pela resposta, é uma resposta com porquê, é uma resposta pensada. Ela favorece a aprendizagem de conteúdos de forma muito mais prazerosa, todas elas têm um quê de brincadeira. Ela contribui também para a aprendizagem em curto espaço de tempo, que é isso que eu quero trazer para vocês. A gente não tem tempo, não dá para a gente ficar
20, 30 minutos da nossa aula fazendo uma brincadeira, porque senão depois o nosso conteúdo vai ficar para trás, o livro didático, a apostila, o coordenador. Como eu disse para vocês, eu sou coordenadora, então eu sei a cobrança que eu tenho com os meus professores, eu sei a cobrança que muitos de vocês têm também. Ela traz mais envolvimento, traz mais motivação, traz mais participação ativa dos alunos. Leva o aluno a liberar criatividade e espontaneidade. Criatividade é uma habilidade imprescindível para o aluno de hoje, para o aluno do século XXI. Os alunos passam a ter muito mais gosto pelo conteúdo ensinado. É uma das formas do professor conquistar os alunos. Você ser aquele professor que você entra e fala, lá vem ele fazer uma coisa diferente. E ajuda no autoconhecimento e no conhecimento do outro. Tudo que eu estou falando para vocês tem a ver com ação. Então, tudo que eu quero promover hoje para vocês é mais do que decorar, fazer com que o aluno fique sentado, é com que ele participe de fato, que ele se mexa, que ele saia do lugar, que ele produza conhecimento, além do conhecimento que você vai trazer. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o nosso cérebro, ele aprende de diversas maneiras. Eu trouxe 3 formas, existem muitas outras formas de aprender, mas eu trouxe 3 que a gente vai usar nessas dinâmicas hoje. A primeira delas é por associação. Então, quando eu quero aprender alguma coisa, eu sempre faço uma associação. Eu vou aprender língua, então eu vou associar o yellow, que é amarelo, a cor amarela, e sempre que eu olhar para o amarelo, eu vou associar o yellow. Isso acontece no processo de aprendizagem dos nossos alunos o tempo todo, né? Os nossos alunos, antes mesmo de aprender a ler e escrever, se eles veem um belo M amarelo num fundo vermelho, eles vão dizer, olha, o McDonald's. Se eles veem o rótulo da Coca-Cola escrito com aquelas letras estilosas e aquele branco no fundo vermelho, Coca-Cola. Então, a gente aprende por associação. A gente aprende também por repetição, que é a famosa decoreba. Não é a forma mais indicada da gente ensinar tudo, mas existem algumas coisas que a gente aprende por repetição. Vou dar um exemplo super prático. Sabe o que a gente aprende por repetição? A falar. Como é que a gente aprende a falar? Tanto ouvindo as outras pessoas falando, que a gente vai imitando a pessoa até saber falar. Só você olhar que a primeira coisa que a criança aprende a falar é não, e não é nem não que ela vê, não, porque ela imita o que a gente está falando. E a gente aprende por emoção. Aquilo que a gente sente prazer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer muito, a gente aprende. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu era louca, maluca, pelo Hanson. Não sei se todo mundo aqui conhece. Era uma boy band da final dos anos 90, começo dos anos 2000. E eles cantavam em inglês. Gente, enquanto eu não aprendi inglês para cantar as músicas do Hanson, e o meu sonho era pedir o Taylor Hanson em casamento. Enquanto eu não aprendi inglês para pedir esse homem em casamento, eu não sosseguei. Porque aquilo fazia sentido para mim. Aquilo despertava uma emoção em mim. Então, eu aprendi inglês para pedir o Taylor Hanson em casamento. Não pedi, ele é casado, tem vários filhos hoje, mas tá tudo bem, que eu também quase sou. Fala, Su. Kel, a Andréa Gauí é uma outra pessoa fantástica que você precisa conhecer, viu? Andréia. E aí, ela está só ressaltando aqui que é nesse contexto que entram as dinâmicas, a diversão e o aprendizado. Você precisa bater um papo com essa garota, viu? Você vai se apaixonar por ela. Vamos, André, vamos marcar um negócio, um café virtual, um café presente. Onde você é, Andréia? Vamos marcar. Gente, vou falar rapidinho, tá? Eu tô no Chile numa reunião de família, mas tô assistindo porque eu amo dinâmicas e tô adorando, viu, Raquel? Parabéns. Que demais, adorei. Aí, ó, tem uma outra coordenadora de Fundo 2 e média que ela sabe muito bem do que eu tô falando. Eu também sou, tá? Aí, maravilha lá. Coordenar o Fundamental 2 e o médio é tipo assim, é como se você tivesse o tempo todo com 5 pratos, 12 copos, 7 facas na mão, tentando equilibrar todo sem deixar cair. Né? É um negócio assim, tem dia que eles estão super felizes e eles te amam, e dia que eles não olham na sua cara. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é isso aí, sobrevivendo. Quando eu fui chamada para coordenar o Fundo 2, eu falei, não sou louca, estamos aí já há 7 anos. Então, é isso. As 3 dinâmicas que eu vou trazer para vocês, elas remetem a essa forma de aprender, tanto por associação, quanto por repetição, quanto por emoção. Primeira dinâmica que eu vou trazer para vocês, ela é uma dinâmica de início de aula. Ela é bem bacana de ser feita lá no começo da sua aula. Que momento é esse? O momento que ou você está trocando de aula com um professor,
e eles estão, assim, malucos, loucos, pulando, né? Quem dá aula para o sexto ano sabe do que eu estou falando. Se você nunca encontrou o aluno no lustre, pendurado no lustre, você nunca deu aula para o sexto ano. Então, assim, é aquele momento de troca de aula, ou de quando você pega a primeira aula. É o contrário, você chega e eles estão dormindo num nível que, se você falar para eles, olha, o youtuber está aqui, eles vão olhar e falar, tá bom. Então, essa é uma dinâmica para você quebrar o padrão da sua aula. Essas dinâmicas, elas são inspiradas nas dinâmicas do professor Paulo Tomazinho. Se vocês não conhecem, vale a pena. Eu estudei muito sobre ele, e aí eu adaptei algumas das dinâmicas dele para a minha realidade de Fundo 2 e médio, e adaptei também a realidade deles, as coisas que eles falam, né? Ao vocabulário deles. Então, esse curte ou cancela vem do que eles mais fazem no mundo hoje, que é ficar em rede social. O que é curtir alguma coisa? Quando ela é legal, quando vale a pena, quando ela é bacana. E o que é cancelar? Quando eu não gosto, né? A cultura do cancelamento hoje entre eles, assim, está demais. E aí, como é que eu faço uma dinâmica como essa? Se você quiser, você pode usar somente os alunos, e eu adoro fazer esse tipo de dinâmica na entrada da minha aula, porque eu solto uma frase e eles vão dizer se eles curtem ou se eles não curtem, se eles curtem ou cancelam. Para deixar mais dinâmico ainda, eu peço para todo mundo ficar sentado e digo, quem curte, levanta, quem cancela, fica sentado. Não usei nada, eu não usei 1 minuto da minha aula. Enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou falando frases e eles estão fazendo esse movimento, eu vou colocando meu material em cima da mesa, ligando o computador, organizando minha chamada, e eles já estão lá entrando no ritmo da minha aula. Geralmente eu uso coisas que têm a ver com a aula que eu vou falar, ou uma frase que tem a ver com um assunto que eu quero conversar com eles. Mas você pode usar só para movimentar a turma mesmo, só para organizar, só para eles entenderem que você chegou. Isso é muito bacana porque eles criam uma rotina, né? Sempre que a Raquel chegar, ela vai lançar um negócio desse. E aí eu já sei que a aula dela começou. Essa é uma das dinâmicas, existem outros tipos de dinâmica de início de aula, mas eu trouxe essa para vocês. Outra forma de vocês eles fazerem o curte ou cancela, é fazer plaquinhas com essas imagens, sabe? Curtir é um coraçãozinho, cancelar é um X ou um sinalzinho de proibido. E aí todo aluno tem a sua, você pode pedir até para eles mesmos confeccionarem, e aí quando você pergunta, eles levantam uma plaquinha. Eu gosto mais do levanta e senta, porque eu sei exatamente qual aluno está ligado, porque ele está em pé, o outro está sentado, e aí, do nada, além de perguntar se curte ou cancela, eu escolho um ser humaninho e falo, ser humano, por que você curte? Ou, ser humano, por que você cancela? Vamos fazer uma aqui, basicona, tá? Peguei um assunto tranquilão. Eutanásia. Todo mundo sabe que é eutanásia aqui, né? Vocês são a favor ou contra a eutanásia? Quem curte a eutanásia? Quem acha que a eutanásia deveria ser feita? Levanta a mão. Usa o coisinho do levantar a mão. Quem cancela, fica quietinho. Quem cancela, não aperta nada. Quem curte, levanta a mão. Quem cancela, fica quietinho. Temos uma apoiadora da eutanásia. Opa, apareceu a Elizabeth aí, que também acha que deveria. Pode abaixar, pode abaixar. Vou fazer uma mais fácil, vou fazer uma para movimentar mais. Big Brother, curte ou cancela? Professora, já baixou? O professor tem meu ranço, né? Big Brother. Deixa eu baixar a mão aqui rapidão. Olha, mas tem muita gente aí. Tem uma galera que curte Big Brother aqui. Usar Big Brother na sala de aula para produzir conteúdo para os alunos. Curte ou cancela? Cancela, pelo amor de Deus. Olha lá. Ó, vocês percebem que foi uma coisa bobinha que eu fiz? E a galera que estava quietinha já começou a se manifestar? Já botamos um foguinho aqui nessa aula? O Paulo tá dizendo que conhece essas dinâmicas e que são as chamadas didáticas assimétricas. Estratégias didáticas assimétricas, elas chamam. Eu vou falar no finalzinho exatamente o que elas são. Mas é isso, estratégias didáticas assimétricas. Produzir muito conteúdo em pouco tempo. Mas olha só, vocês estavam tudo quietinho aí, eu não sei se vocês estavam me ouvindo, não tinha certeza se vocês estavam me ouvindo ou não.
Pode Não baixar sabia a mão, se vocês pessoal. estavam assistindo a novela das 7, ou se vocês estavam mesmo aqui. De repente, eu falei um negócio, todo mundo começou a participar. O que eu queria? Eu só queria que vocês participassem. Olá, paredão dos cientistas, olha que maravilha. Já de um negócio que a gente falou, já veio uma outra dinâmica. E aí eu posso pegar um ser humaninho qualquer e perguntar para esse ser humaninho: por que você curte Big Brother? Por que você acha que eu deveria trazer Big Brother para a sala de aula? E aí eu já estou trabalhando um conteúdo incrível, já estou trabalhando argumentação. Eu sou professora de português, estou dentro do meu objetivo, que é desenvolver argumentação, oralidade, opinião, argumento, diferença entre fato e opinião. Montei minha aula. Percebam, eu não usei nada. Eu não mexi em nada. Até agora, se eu usei 2 minutos aqui, foi muito. E nessa hora, eles já estão discutindo entre eles. Se tinha alguém dormindo, levantou. Não precisei nem mandar beber água lá fora. Se tinha alguém dormindo, já está em pé. Olá, queridômetro. Eu já fiz também o queridômetro. Eu pensei uma vez, eu pensei de verdade em fazer aquele jogo da verdade lá, mas achei que ia dar muita polêmica. Falei, vou ficar quietinha, né? Mas beleza. Enfim, essa é uma dinâmica de início de aula. Você pode trocar por outras palavras, né? Você pode trocar por gosta, não gosto, curto, não curto. O nome quando faz, né? Só educar está dizendo que usa a dinâmica da chamada criativa. Muito né? Eu também legal. uso a chamada criativa. Adoro chamada criativa. É que eu vou contar um negócio para vocês, gente. Eu tenho muito medo de criança. Criança pequena, eu tenho pavor. Você me dá 10 adolescentes, você me dá 105 alunos de terceira série do ensino médio, mas não me dá uma criança de 5 anos. Eu tenho medo, não sei se quebra. Tenho um pouco de medo. Então, infantil não é muito minha área, primeiro aninho não é muito minha área. Mas, enfim, é isso, né? Minha apresentação, ela não quer mais ir, mas vamos assim mesmo. Ela parou de apresentar. Mas, já ela volta, gente, ó. A Andréia está pedindo para a gente explicar para ela como é a chamada criativa. Bora lá, professores. Se joguem, expliquem chamada criativa. Quem faz aí, como é que faz? Alguém da... Olá, nome de países. Eu vi uma que viralizou muito na internet. O Hélio e a Mirlandes levantaram a mão. Hélio, vai lá. Você faz chamada criativa? Conta aí. Hélio? Essa que eu vi na internet. Eu vi com os maiores o frases de mãe. Então, você chama o aluno, ele tem que falar uma frase de mãe, que toda mãe fala. E aí você já acorda o cara, né? E aí a galera dá risada. Eu vi uma outra também. Agora, da frases de mãe eu lembro, eu vi uma outra. Comida preferida, que legal. Você chama o aluno e ele tem que falar alguma coisa que você vai dizer. Então, a chamada de hoje é só sobre cientistas. Então, quando eu chamar você vai ter que falar o nome de um cientista. A chamada de hoje é só sobre memes. Eu via de memes também. Então, você tinha que... Quando eu chamo o seu nome, você tem que falar um meme. Falar uma frase meme que está viralizada. Aí tem a de frases de mãe, tem a de animais, e você pode adaptar a idade dos seus alunos, né? Com os pequenininhos, você pode falar chamada com palavras que começam com a letra A. Aí todo mundo fala uma palavrinha que começa com a letra A. Chamada de comida, todo mundo fala uma comida. Chamada de animais. Aí com os maiores você faz uma coisa mais elaborada, né? Chamada de nomes de participantes de reality show. Tem uma galera aí para chamar. Chamada de nome de youtubers que tem mais de 100 mil seguidores. Chamada de influenciadores digitais. O Paulo Roberto está pedindo um exemplo com o tema de matemática. O Paulo é professor de matemática. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma chamada com múltiplos de 5. Chamada dos múltiplos de 2. Me fala um múltiplo de 2 a hora que eu te chamar.
Ou você pode fazer uma chamada com nome de matemáticos, para os alunos mais velhos, nome de matemáticos famosos. Tales de Mileto, Euler, polígonos. Polígonos, show. E olha que legal, você está fazendo uma dinâmica de entrada de aula, e você já está trabalhando um conteúdo com uma dinâmica de entrada de aula. Né? Se você está trabalhando lá polígono, você faz chamada. A gente que é do Fundo 2 e médio de escola grande, amigos, que tem 35 alunos na sala, foram 35 nomes de polígonos que eu não sei nem de que universo eles vão tirar. Raquel, mas eles vão tirar. Eu já fiz uma chamada que é bem interessante, assim, ela é criativa e as pessoas os alunos só podiam responder com substantivos. Só que depois eles teriam que criar um texto que fizesse sentido só com substantivos. Então, já é outra dificuldade, né? Porque eles acham que não se pode escrever texto só com substantivos. A Helenilde está te pedindo para você mandar alguma dinâmica de acolhimento para professores. Eu vou roubar, Helenilde, uma que eu fiz com as crianças, mas que super funciona com os alunos, com os professores também. Quando eu terminar de apresentar essas dinâmicas, eu vou mandar uma dinâmica inicial que pode servir para os seus alunos ou para os seus professores, tá? Vou dar essa ajudinha aí para vocês. Spoiler do spoiler. Bom, o meu Canva, ele decidiu que ele não vai mais apresentar, vocês perceberam, né? Ele tem vontade própria agora, então ele vai apresentar, sim, que sou eu que mando. Para que serve uma dinâmica de entrada de aula, seja ela qual for? Vocês já me levantaram a chamadinha, ou essa do curte ou cancela. Você pode usar a dinâmica uma palavra, fala uma palavra que tem a ver com tal conteúdo. Primeiro, olha que legal, Raquel, a Mirlande está dizendo que teve uma ideia agora, ela vai usar a chamada como uma atividade diagnóstica com o pessoal do 6º ano. Maravilhoso. Quanto tempo você vai demorar? Vai, que você tenha 30 alunos e demore meio minuto para cada aluno. Você demore 15 minutos, que é bastante. Olha a avaliação diagnóstica que você tem em 15 minutos. Olha que incrível. E você não precisou de nada. Porque eu falo muito sobre tecnologia lá na Paideia, né? Eu sou muito vidrada em tecnologia, eu vivo tecnologia, eu venho de uma realidade que eu sempre trabalhei com tecnologia. Só que muitas vezes o que eu recebo de feedback dos professores que acompanham a gente é assim: tá, adorei, só que na minha escola não tem computador para todo mundo. Tá, adorei, mas eu trabalho numa escola que não tem nenhum computador, não tem nem Wi-Fi. Então, assim, eu também busco, é um desafio grande, porque hoje em dia tudo que você vai procurar, tudo que você vai fazer exige internet, exige um acesso a um site, mas trazer essas coisas, assim, que você não precisa de nada, é muito importante para nós professores. E esses achadinhos, sabe, de 5 minutinhos, são muito importantes para a gente. Então, para que a gente usa esse tipo de coisa? Para ativar a memória prévia. Então, quando eu pergunto para vocês se vocês curtem ou se vocês cancelam o uso do reality show como estratégia, vocês precisam saber o que é um reality show. Vocês precisam saber que tipo de estratégia. E eu podia ter parado e perguntado para alguém, o que você faz? Né? Um professor aí falou, faço queridômetro. Ou seja, eu entendi que ele sabe o que é o reality show, entendi que ele assiste Big Brother, eu entendi que ele usa mesmo como ferramenta. É uma ferramenta que facilita a associação, né? Então, vocês veem, olha o tanto de associação que vocês já fizeram, porque um falou da chamada, o outro falou que faz isso, o outro perguntou como faz em matemática. Em 10 minutinhos que a gente está conversando aqui, vocês já fizeram milhares de associações, e eu tenho certeza que já tem gente aí anotando. Nossa, na minha próxima aula eu vou entrar, vou fazer isso. Aumenta a interação. Estava todo mundo quietinho, ninguém estava falando com ninguém, vocês estavam só me olhando. Do nada, todo mundo resolveu falar, interagir. Não tem certo e errado. Quando eu pergunto se você usa o Big Brother como ferramenta pedagógica, eu posso não usar, você pode usar e tá tudo certo. Não tem certo e errado. E olha que bacana, lembra que eu falei para vocês que os alunos participam cada vez menos porque eles têm medo de errar? Quando eu trago uma dinâmica como essa, não tem certo e errado. É algo só para ele falar, algo só para ele acordar. E aí, libera um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio da cabeça, que ele serve para
trazer felicidade, bem-estar. Ou seja, depois que vocês participaram e contribuíram, vocês já se sentiram, opa, ó, tô entendendo isso aqui que ela tá falando. É da minha área, curti. A galera que tava aqui assim, ó, já, opa, ela tá falando de coisa que eu sei. Então, o aluno contribuiu, ele já se sente feliz. Agora, a gente vai para uma dinâmica de meio de aula. As dinâmicas preferidas. É a minha dinâmica de meio de aula. Eu quero que todo mundo feche o olho e se imagine lá no período dos dinossauros. Vocês estão lá no período dos dinossauros. Feche o olho, não pense em mais nada. Quem tiver com a televisão ligada aí, esquece a TV, coloca um foninho aqui, ó. Quem o marido tá falando que tá na hora da janta, pede para ele ficar quietinho. Quem a mulher tá fazendo resumo da novela, pede para ficar quietinha. Quem que nem eu tá falando, ô Corinthians, ó Corinthians, quietinho. Fecha o olho, imagina como é o clima de onde estão os dinossauros. Esse dinossauro que você tá vendo aí. Como é que ele é? Qual o tamanho dele? Tá frio? Tá quente? Tem água aí por perto? Ele tá fazendo barulho? Tem outros dinossauros perto dele ou ele tá sozinho? Ele é bravo? Ele é bonzinho? Que cor ele é? O que ele come? Como é o pescoço dele? Como é a mão dele? E agora eu quero que vocês escrevam para mim aí no chat o que vocês viram? O que vocês pensaram quando vocês viram esse dinossauro? Me conta aí. A emoção? E quando você fechou o olho, o que você viu? Ah, tá. Pedi para você olhar o dinossauro. Como é que abre aqui? Ah, tá. Quem quiser falar também pode falar. Que dinossauro vocês viram? Que cor ele era? O dinossauro do pescoção. Olha, o dinossauro do Paulo, ele tem pescoção, ele tá com medo do Tiranossauro Rex ver ele. O professor MT, ele viu um dinossauro cor-de-rosa voando. A Miriam tem medo. A Simone viu um dinossauro de pescoço grande marrom no meio da selva. A Franciele viu uma floresta, um dinossauro enorme com pescoço comprido. Ele é bonzinho. A Helenilde tomou um susto. A Elizabeth viu um dinossauro calmo. A Eliette viu um velociraptor. A Elizabeth viu um dinossauro colorido. Um dinossauro correndo. O professor Jardel, Jardel. boa noite. O Neuber viu um pterodáctilo. É o meu, eu vi, você não leu, eu vi um Tiranossauro Rex bebendo água. Bebendo água. Um dinossauro bebendo água, ele olhava para mim e deixava eu tocar ele. Gente, que demais, eu pude tocar num dinossauro. Menino, é como dominar o seu dragão 4. A Mirlandes viu uma floresta com muitos dinossauros e tinha uma pequenininha, uma dinossaurinha. Um dinossauro comendo folhas das árvores. Olha quanta coisa vocês me contaram sobre dinossauro. E olha só, eu nem contei nada para vocês sobre dinossauro. Imagina se eu tivesse dado uma aula de dinossauro e eu tivesse parado no meio dessa aula e pedido para vocês falarem sobre dinossauro. A Genile encontrou um dinossauro amigo, trocaram olhares, floresta movimentada com dinossauro. Percebam que, assim, teve alguma coisa em comum aí, a imagem... Eu achei... Olha que interessante. Geralmente, quando eu converso isso com os meus alunos, eles veem Tiranossauros Rex. A grande maioria vê Tiranossauro Rex. Aqui, uma maioriazinha viu o dinossauro pescoçudo, bonzinho. Só como o professor é bonzinho, a gente não vê maldade, a gente vê dinossauro pescoçudo bonzinho. Brachiosauro. Olha que legal. Nesses 2 minutinhos que eu deixei vocês falando sobre dinossauros, a gente já teve nomes de dinossauros, que a gente pode pesquisar como eles são, se eles têm cores diferentes, o que eles comem, onde eles viviam, como era o clima do lugar onde eles viviam, do que eles se alimentavam. A gente viu lugares onde os dinossauros moram. A gente viu pessoas que têm medo de dinossauro. Então, por que elas têm medo? O que tem?
o dinossauro, a gente viu pessoas que acham dinossauros fofinhos, a gente viu pessoas que estão vendo dinossauros coloridos. Será que existem dinossauros coloridos? Olha quanto conhecimento a gente produziu no meio de uma aula sobre dinossauros. E quanto vocês participaram de maneira muito calma, muito tranquila, porque em momento algum eu pedi para vocês me falarem nome, cor, número, 5 dinossauros, não tem um papel, não tem uma folha, vocês não têm que preencher nada, não vou dar nota. Mas olha o tanto de informação que vocês me trouxeram sobre dinossauro em 2 minutos. Isso aqui é uma excelente forma de fazer uma avaliação. Se lá no começo você fez uma avaliação diagnóstica, aqui eu já estou fazendo uma avaliação formativa. Por quê? Eu dei uma aula, né? Falei um pouquinho sobre o dinossauro e vocês me trouxeram. Aqui eu já sei quem ouviu a minha aula, quem estava prestando atenção no que eu estava falando, quem estava viajando, quem tem conhecimento de dinossauro além daquilo que eu falei. Olha a Elizabeth, além de tudo, ela trabalhou competência da BNCC, porque ela foi lá pesquisar. E ela pesquisou na internet e tem dinossauro colorido. Pensa se isso aqui é uma sala de aula, o tanto que você agrega sobre dinossauro em 2 minutos de conversa sobre dinossauro. O tanto de conhecimento que a gente produziu em 2 minutos. E vou dizer para vocês, nós, adultos, cansados do final do dia, né? Tem gente de férias ainda, mas a gente já lavou roupa, já lavou louça, já deu aula, já preparou conteúdo, eu já fiz entrevista com o professor hoje, gente. E assim, se a nossa imaginação está nesse nível, imagina a imaginação das nossas crianças. Imagina a imaginação dos nossos alunos. Imagina se você pergunta um negócio desse numa turminha de 1º ano, fundamental. O tanto de informação que vai sair sobre dinossauro aí. E quanto eu gastei de tempo? Quase nada. Olha o tanto de coisa que eu trabalhei. Além do conteúdo dinossauro, né? Dá para puxar aí biomas, dá para puxar aí... A só educada está dizendo dopamina direta. Relevo. Dopamina puríssima. Olha só. Eu trouxe para vocês aqui, primeiro, um processo de aprendizagem que chama Retrieval-Based Learning, que é a recuperação de conceitos. Então, vocês foram buscar coisas que vocês sabiam sobre dinossauros. Vocês organizaram as ideias de vocês para conversar comigo. Eu usei isso como um checkpoint de avanço. Então, a partir do que vocês me falaram, então isso aqui eles entenderam. O que eles não entenderam, o que ninguém falou, o que alguém falou errado. Posso avançar essa aula? Não posso. Vocês trabalharam o que a gente chama de bombardeio de ideias. Então, vocês me trouxeram um monte de coisa. E aí eu pergunto, aquele que não falou nada, ele não aprendeu nada? Pelo contrário, ele ouviu um monte de coisa dos outros. Lembra que a gente também aprende por repetição? Então, ele tanto ouviu do dinossauro pescoçudo, que pelo menos o dinossauro pescoçudo ele vai lembrar. A hora que eu fizer uma atividade, que eu colocar um dinossauro pescoçudo, ele vai lembrar da galera falando do dinossauro pescoçudo. Por quê? Porque repetiu. Dinossauro, dinossauro, dinossauro. Além de liberar a dopamina, também libera a noradrenalina, que é importante para memória, plasticidade cerebral. Em 2 minutos de dinossauro, olha o tanto de coisa que vocês trabalharam. E aí, qualquer coisa. Professor de matemática que está aí, eu falei sobre números primos, eu fiquei 10 minutinhos falando sobre números primos. Parei. Fecha o olho. Imagina que você está conversando com Pitágoras. Eu nem sei se Pitágoras tem alguma coisa a ver com números primos, mas eu gosto do Pitágoras. E eu vou inventar o nome de quem eu quiser. Imagina que você está conversando com Pitágoras. Fecha o olho, imagina onde você está, o que você está fazendo, e fala para ele alguma coisa sobre números primos. Eles vão começar a soltar. Números primos, números primos, números primos. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver tudo o que ele está falando. Você vai ver todas as informações que ele está falando sobre números primos, quantos alunos vão falar, o que tem de correto, o que tem de coisa que você vai precisar lapidar,
que não está tão correto assim, né? Que precisa ser reformulado ou, de repente, reexplicado. Isso em 10 minutinhos de aula. Nos 10 primeiros minutos você explicou, 5 minutinhos para fazer essa dinâmica, você pode continuar a tua aula com uma avaliação sem papel, sem internet e, principalmente, sem aquela carga de avaliação. Essa dinâmica, Paula, ela não deixa de liberar a ocitocina. É que alguns outros hormônios também são liberados, né? A noradrenalina, ela vai regular a atenção e memória, e a dopamina, concentração, raciocínio. Mas também não deixa de liberar a ocitocina. Tá todo mundo feliz aqui. Tá todo mundo muito feliz. Por quê? Porque eu tô dando a oportunidade de todo mundo participar com o que tem, com o que sabe, com o que pode contribuir. Se eu parasse e perguntasse assim, quais são os 3 tipos de dinossauros que vocês conhecem? Talvez quem entende, quem manja muito de dinossauro, pudesse me dar 3 nomes de dinossauro. Mas aí os nomes dos dinossauros são complicados, né? Eu não sei se eu estou escrevendo certo. Se eu estiver escrevendo ou falando errado, a professora vai falar, nossa, nem existe esse dinossauro. O meu amigo vai rir. Quando eu pedir para vocês imaginarem, a imaginação é aberta. Se eu quiser imaginar um dinossauro rosa de bolinha azul, alguém vai lançar nem existe. E aí minha amiga foi lá, a Elizabeth, pesquisou, existe sim. E sabe por que existe? Além dos dinossauros que existem livros, existem histórias, os dinossauros podem ser como eu quiser. Porque a gente tem alguns indícios da existência dos dinossauros, mas muita coisa dos dinossauros está aqui na minha cabeça. E eu falei. E eu participei, e a minha participação foi relevante. Olha que legal. Ninguém aqui está falando não pode, é feio, está errado. E a gente está produzindo conhecimento junto. Beleza? Então, vamos para a próxima. Olha, eu abri minhas coisas. Enquanto você monta, o Só Educar colocou que tudo são neurotransmissores naturais e sem regulação medicamentosa. Exato. A área da neuro é fundamental para a educação. Hoje, gente, mais do que nunca, né? Real. Se vocês não estudaram nada sobre neurociência da aprendizagem, eu recomendo muito estudo. E assim, você vê, por exemplo, criança com problema de sono, sabe? Porque tem dificuldade de liberação de hormônio, excesso de liberação de hormônio pelo excesso de tela. Então, trabalhar com neurociência da aprendizagem vai ajudar a liberar neurotransmissores, como eles falaram, né? Esqueci o nome de quem falou. Foi Só Educar. Como o Só Educar falou, ou a Só Educar, como você falou, que, tipo, você está trabalhando na sua sala de aula. Um aluno feliz, um aluno que se sente realizado, quando eu saio feliz de um lugar, eu durmo melhor, eu me sinto feliz, eu estou bem. Todos vocês têm uma jornada aí de educação de um tempo, ou que trabalharam em outra área. Quando você trabalha num lugar que está todo mundo de mau humor, só falando mal do trabalho, você já chega de mau humor, você vai dormir de mau humor, você acorda de mau humor, parece que o mau humor ele te carrega. Quando você está num lugar assim, que está todo mundo dando risada, está todo mundo de boa, está todo mundo ali leve, maravilha. Você não se sente estressado e você se sente mais feliz. A partir do momento que você está feliz, você perde um pouco do medo. Quando você perde medo, você aprende mais. Verdade. E agora é uma para final de aula. A de final de aula, eu chamo ela de story, porque os meus alunos, eles vivem com o celular na mão, fazendo story. Essa aqui, ela pode usar a ferramenta celular. Como eu sempre digo, né? Eu tenho uma realidade muito bacana que todos os meus alunos têm celular e eles podem usar em sala de aula. Então, se você tem essa realidade legal, pode aproveitar. Se você não tem essa realidade, não tem problema. Eles podem falar. Você cronometra, eles têm 15 segundos para falar sobre um assunto. Então, 15 segundos para alguém falar sobre dinossauro. Quem se habilita em 15 segundos a falar sobre dinossauro? Quem vai falar, levanta a mão, levanta a mão. Que eu tenho que chamar. Qualquer coisa que você quiser falar, que você ouviu aqui, que você sabe, que você viu na televisão. Eu moro em São Paulo, Simone.
Eu moro na Zona Sul, eu moro na capital, mas eu moro pertinho da praia. Da minha casa, no litoral, dá uma meia hora. É que aqui em São Paulo, meia hora é pertinho. Eu esqueço que não é todo lugar, meia hora é pertinho pra gente. Quem vai falar de dinossauro? Parece que ninguém está sabendo nada sobre dinossauro. Vocês sabem do dinossauro pescoçudo, que eu sei que vocês sabem do dinossauro pescoçudo. Então, vamos trocar, vamos criar uma intriga. Quem aqui vai falar de Big Brother? 15 segundos para falar sobre os famosos, sobre o camarote do Big Brother. O que vocês acharam do camarote do Big Brother? Quem gostou, quem não gostou, o que achou do camarote? Quem vai fazer? Quem vai falar? Não sei quem é. Não sei nem o que é. Não, que tem gente aqui que tá curtindo Big Brother que me falou. 15 segundos. Quem vai falar? Oi. Assim, eu vi que os camarotes são tá parecendo anônimo, né? Tem muitos que nunca nem viu assim na televisão. O que eu conheço mesmo, que já fez a novela, é a Line, né? Que é da Ruge. É o Gustavo Santana, que fez o Pantanal. E a Bruna, que ela já fez vários filmes de adolescente, já fez novela. Aí, ó. 15 segundos para você. Você falou sobre o Big Brother em 15 segundos. Maravilha. O Hélio vai falar sobre o Big Brother. Oi. Oi, Louva. Você vai falar sobre o Big Brother? Sim, eu também. Então, peraí que eu vou te dar 15 segundos. Tá Você bom. tem o tempo de um story começando. Tá. E a gente vê também os anônimos, né? Que muitos deles têm condições, né? Já assim de vida, né? E deveria entrar aqueles que não têm condições. Como era antigamente, né? Aqueles que não têm condições. Isso aí que eu penso sobre o Big Brother. Realmente é 15 verdade. segundos você falou sobre o Big Brother. Realmente é verdade. Hélio, você vai falar sobre o Big Brother? Eu vou. Quem vai? É o Paulo? Sim. Vai, Paulo, 15 1, segundos. 2, 3 e já. É porque eu só acompanho pelas redes sociais e alguns flashes na TV, e eu percebi que mudou a proposta. Não é mais com anônimos, e sim com famosos. Tá mais para casa dos artistas do que mesmo Big Brother. Real. Aí, ó. Vocês perceberam como é fácil produzir conteúdo em 15 segundos? E pra gente é um pouco mais difícil, concordo, conhecido. Big Brother já perdeu sentido, eu acho também. Big Brother seria legal se colocasse a gente. Ter esses 15 professores lá. 15 professores. Ia ficar legal. Esse tempo para planejar uma aula. Eu concordo que ele não precisa nem ter era o professor contando o planejamento do outro que ficou mais legal. Aí Era o professor indo no confessionário falar mal do outro, se o outro fez uma coisa que queria. É o professor reclamando, cadê a bolacha pedagógica que não tem? Eu ia ter nosso conteúdo, né? E as pessoas iriam aprender mais. Cadê o EVA? Cadê o EVA que não tem um EVA para eu produzir uma coisa aqui, uma cola quente para eu consertar um negócio? É isso. Quem sabe um desafio, tipo, quem tem seu diário totalmente atualizado? Olá, gente. Prova do líder é diário atualizado. Não pode errar o pontinho do diário. Não pode passar branquinho e nem passar aquela canetinha, aquela borracha que apaga a caneta, não pode. Isso aí ia ser prova do líder. Cadê o piso salarial, né? Também dos professores. Né? Exato. Não, aí ia ser dar aula de salto 15 para aluno de educação infantil. Bota as crianças para correr e o professor tentando correr com salto 15. Que reclamam que a gente trabalha de tênis. Raquel, e o paredão a gente ia colocar a coordenadora no paredão. Quando a bicha não tem um dia de sossego na vida dela. Essa foi boa. A bicha não. Eu vou colocar a Raquel, porque ela é coordenadora, ela ganha mais que eu, ela tem um tempo de trabalho menor do que eu. Ela não precisa do prêmio. Eu vou colocar ela. É isso. A vida do coordenador é triste, tá, viu? Eu tô sabendo.
Enfim. Mas trabalha muito também, né? O Trabalha coordenador demais. trabalha muito. Pelo amor de Deus. Trabalha dobrado. Oi, gente, eu via minha coordenadora quando eu passava na sala dela com uma Coca Zero. Falava, ai, gente, quando eu for coordenadora, eu vou comprar uma Coca Zero. Eu não tenho tempo nem de subir no lanchonete para comprar uma Coca Zero. Se a Coca Zero não vier até mim, não sentar na minha mesa a Coca Zero, eu não tomo nem água. Mas, enfim, vocês perceberam que, olha só, Eu no começo... já levo a garrafinha para a sala de aula. Me ajuda muito a gente. Vocês perceberam que começo a galera ficou meio tímida. Quando o primeiro falou, virou o Aue de novo, virou o assunto do momento, a gente já criou um monte de coisa. Então, assim, ó, de novo, a gente criando conteúdo. Eu concordo, eu não concordo, eu gosto de Big Brother, eu acho Big Brother passado, eu acho Big Brother uma porcaria. Não tem certo e errado. É legal a gente produzir o conteúdo e eu finalizei uma aula com isso. Quando eu geralmente uso uma dinâmica de final de aula, quando eu uso um story, para eles fazerem uma síntese do que foi aprendido, tá? E aí, ai, Raquel, eu não tenho, o celular é o ideal nessa, tá? Quem tem o celular, quem pode usar o celular, fica incrível. Por quê? Porque você pode criar um grupo dos alunos ou um drive e os alunos mandam todos esses stories de 15 segundos para esse grupo ou para esse drive. E aí, todo mundo fala, você tem lá, sei lá, você tem 20 alunos, você tem 20 produções de 15 segundos sobre um assunto. Isso é síntese pura de conteúdo. Rápida. Os nossos alunos, eles estão acostumados a consumir conteúdo rápido. Eles assistem TikTok tem 1 minuto. Então, em 1 minuto, você produz muito conhecimento para os nossos jovens. E você, professor, tira esse peso só de você. Não é só você que está produzindo, seus alunos também estão produzindo conteúdo. O BBB só é transmitido hoje porque alguém foi lá e escreveu. E digo mais, ele só é transmitido hoje porque tem muita gente que assiste. Porque o dia que parar de escrever, o dia que parar de assistir, eles param de passar, né? Para quem trabalha empreendedorismo, para quem trabalha ética e cidadania, trabalhar com Big Brother é tudo na vida. O que uma pessoa não faz por fama, por dinheiro, por likes, por seguidores, né? E fora a ideologia que existe por trás do Big Brother e o que ele serve para embotar a nossa mente frente à realidade, né? Exato, exatamente. Tem um problema social envolvido aí de alienação muito sério. Exato. Dá para trabalhar 1000 coisas. Dos pequenininhos, né, de como você se sentiria fechado numa casa, qual o seu sentimento se você tivesse que ficar dias fora da sua casa? Para os maiores, né, para ensino médio, de trabalhar questões de filosofia, sociologia, alienação, até trabalhar a massa de manobra, né, o quanto muitas vezes as pessoas param o que estão fazendo para assistir um reality show e para viver dentro do reality show, né? As pessoas começam a brigar por causa de um reality show. Você não vai ganhar R$1 com aquilo, mas aquilo passa a ser sua vida, assim como canais de YouTube, seguidores. Esses dias as crianças me pararam na rua, eles estavam fazendo uma entrevista com todo mundo. E aí eles me pararam na rua perguntando se eu conhecia a Vanessa Lopes. A Vanessa Lopes é uma TikToker, ela faz umas dancinhas, ela é febre entre os adolescentes. E como eu trabalho muito com adolescente desde muito tempo, então eu tenho esse costume de conhecer o que eles conhecem, para o bem ou para o mal, né? Até para trabalhar, usar isso como estratégia pedagógica, ou até para conversar com eles em aulas de gente, vocês estão perdendo muito o foco do que é um herói, o anti-herói, enfim, por muitas coisas. E aí eu falei que conhecia. Aí eles ficaram olhando para mim com uma cara de, nossa, como? Aí eu falei, mas por que vocês estão me perguntando? Eram 2 crianças, deviam ter 10, 11 anos no máximo. E eles disseram, a gente está perguntando para todo mundo que é mais velho, porque a gente fez uma aposta aqui que as pessoas mais velhas não conhecem a Vanessa Lopes. Então, olha o tanto de coisa que essas crianças estavam aprendendo sozinhas ali, só usando a Vanessa Lopes, né? Tem a tal da sapiosexualidade, descobri esses dias aí. Aí, isso aqui, ó, é latim puro, sapiosexualidade, isso aqui é latim. Para quem fez letras, o latim voltou, galera.
Então, assim, olha a quantidade de coisas. Quando você está antenado com o que está acontecendo, você pode não gostar. Você pode achar Big Brother uma grande porcaria. Eu mesma, minha opinião, não gosto, não assisto. Alguém falou aqui, acompanho pelas redes sociais, eu também só acompanho pelas redes sociais. Mas quando eu ouço meus alunos falando sobre um assunto, eu quero saber sobre esse assunto também. Porque quando eu sei sobre o assunto, primeiro, eu sei o que eles curtem. Isso é muito importante para nós, professores, entendermos o que os nossos alunos curtem. E é muito importante também para a gente estar no universo deles, para que a gente possa preparar coisas que tenham a ver com eles. Eles adoram dancinha de TikTok. Dancinha de TikTok não serve para nada, mais ou menos. Você pode trabalhar ritmo, você pode trabalhar massa de manobra, ideologias, né? Falar sobre letras de música que estão no TikTok, o que elas trazem, mensagens dessas letras de música, né? Por que não trazer essas músicas? Por que a gente não traz essas músicas para a escola, explicar para eles? Vira e mexe, eu tenho que conversar com um adolescente de por que eles não podem ouvir aquelas músicas que tá no TikTok, né, no intervalo na escola, né? E é uma conversa que você tem que ter de forma aberta, que eles precisam compreender. Quando você traz esse tipo de coisa... A questão gestual, né? Que eles precisam compreender que o corpo fala, que o corpo exprime uma determinada comunicação e que, muitas vezes, esses cantores de TikTok ou de outros ritmos, eles fazem esse apelo corporal passando outros contravalores que não é tão adequado para eles ainda. Exato. E aí, isso, ó, o BBB, agora que o BBB vai sair, vão começar a sair discussões, o tal do basculho. Eu tive aluno que a preguiça foi tanta de pesquisar na internet que eles vieram perguntar para mim, que eu, como professora de português, eu sou obrigada a saber todas as palavras existentes na língua portuguesa. E eles vieram perguntar para mim, Raquel, o que é basculho? E olha que interessante, trouxe isso. Podia ter, se eu estivesse dando aula na época, podia ter usado basculho na minha aula, né? Muitas palavras aí que eles não conhecem. E, sendo a favor ou contra, usar aquilo que eles gostam é sempre legal pra gente. Então, usar o story, usar o TikTok como forma de expressão, como forma de síntese de conteúdo é muito importante, por mais que a gente não goste. Né, trazer essas ferramentas também para produzir conteúdo para a gente, porque a gente não consegue disputar com elas, gente, esqueçam isso. Então, primeira coisa, por que um story? Porque o story não tem preocupação com normas. Eu abro meu celular e eu falo, e isso eles fazem muito. Eu tenho super filtro para falar no meu celular, né? Às vezes eu gravo 4 vezes o mesmo story, que ficou faltando, eu tenho uma mania paulista horrorosa de não pronunciar o S no final das palavras. Eu tenho que me policiar bastante, porque às vezes eu falo as palavras. Isso é uma coisa do paulista. Então, quando não fica perfeito, plural, eu volto, eu falo de novo, mas eles não têm essa preocupação. Então, produzindo conteúdo sem preocupação com norma, que é um conteúdo aberto, é um conteúdo de síntese, é excelente para ancoragem de memória, ou seja, você retoma coisas que você viu durante a aula, durante a sequência didática, você recupera conhecimentos, você revisa aquilo que foi construído pelos alunos, então serve como uma avaliação final da aula para você, professor, e libera serotonina, acetilcolina e glutamato. E aí, esses três neurotransmissores são hormônios da felicidade, hormônio de memória e aprendizagem e o hormônio de plasticidade do cérebro. Raquel, meus alunos não têm celular e você me prometeu que você ia trazer coisa que não precisava de nada. Você pode transmitir isso para um papel. Pega uma folha de papel e pede para ele escrever. Aí você pode delimitar a quantidade de palavras, por exemplo, se você não quer que vire... Porque a gente tem aqueles alunos, né, que eles escrevem uma novela. Você pede para escrever uma frase e faz uma novela. Então, você precisa sintetizar isso que a gente falou na aula de hoje em 10 palavras, em 20 palavras, no máximo. E aí, o que você faz com isso? Você pode criar um cartaz e colar tudo na parede. Continua sendo um lugar armazenado de conteúdo que você produziu. Dá para pedir em post-it também, né? E isso é um material que você já deixa produzido. Pode fazer um telefone sem fio em duplas, um contar para o outro. É bem legal. E tudo isso, gente, é conteúdo produzido, conteúdo de qualidade produzido em menos de 5 minutos. Todos eles para tempos de avaliação diferente,
né? Então, uma avaliação diagnóstica lá no comecinho, que foi o de início de aula, uma avaliação formativa de meio de aula e uma avaliação formativa de final de aula. Com esse tipo de dinâmica, com esse tipo de estratégia que você faz, você tem 3 tipos de avaliação em 50 minutos de aula. Isso é o mundo ideal do professor. Aquele mundo que a gente quer saber o que os nossos alunos sabem, sem ficar dando folhinha para eles escreverem, sem ficar fazendo pergunta e resposta, né? É muito bacana, é muito simples, é muito rápido de fazer. E você produz conhecimento de forma muito rápida. E aí eu prometi, eu nunca minto, gente. Uma coisa que eu combino com os meus alunos, eu não minto. Não estava aqui na minha programação. Aqui eu finalizava com uma frase que eu acho incrível. A melhor forma de aprender é ensinando. Não tem jeito mais bacana de aprender se não produzindo conhecimento e ensinando alguém. Mas aí alguém me pediu, Raquel, coordenadora pedagógica. E a gente aprende 2 vezes, né? A gente aprende 2 vezes. Verdade. Ainda tem um porém, assim, ó. Eu faço meu plano, faço toda a minha aula. Quando eu chego lá, é tudo diferente. Exatamente. Tudo que a gente planejou vai para o espaço. E aí, alguém me pediu uma dinâmica. Eu vou contar para vocês uma dinâmica que eu fiz com os meus alunos. Eu fiz junto com o meu professor de Ética e Cidadania. Eu já contei ela lá no meu Instagram. Então, quem me segue já ouviu. Mas eu achei uma dinâmica, assim, incrível. Trouxe muito conhecimento para a gente e a gente não esperava, a gente ficou surpreso. Ela serve muito para os alunos, mas ela serve muito para os professores também. Eu vou jogar uma verdade aqui e vou sair correndo, mas eu me coloco nessa verdade, tá, gente? Eu sou professora, eu estou coordenadora, mas eu sou professora. O professor, ele é uma classe muito desunida, muito. O professor, são poucos os professores que eles pegam na mão uns dos outros. Isso que a gente está fazendo aqui, né, da gente tá produzindo conhecimento junto, conversando, dando ideia, isso aqui é exceção, tá? Isso que a Andrea tá fazendo, de falar, ó, eu faço isso, eu trabalho isso, é exceção. O professor, ele tem um conhecimento, ele desenvolve um projeto, ele pega, ele esconde embaixo do braço e parece que se você perguntar, está roubando o projeto dele. Né? O professor, ele tem muita dificuldade em cooperar com outros professores. Eu vou dar um exemplo. No sábado, eu estava indo para a casa de um amigo e eu estava indo de moto com o meu noivo e ele foi fazer uma curva e se atrapalhou e a gente não caiu, né? A moto virou e nós descemos da moto e deixamos a moto cair. Gente, pararam 5 motoqueiros para nos ajudar. Não aconteceu nada, a gente não ralou, não quebrou uma unha. E aí, pararam 5 motoqueiros para ajudar a gente, perguntando se estava tudo bem, ligando a moto, abrindo, vendo se estava tudo certo. Sabe o que acontece quando um professor pede ajuda, muitas vezes, numa sala dos professores? A galera faz assim, ó. Verdade. Então, é uma intriga que eu estou vendo, é uma intriga, mas é uma intriga que eu vivi muito tempo. Então, a Andrea falou que ela criou o Instagram dela, eu também criei meu Instagram por isso, porque assim, eu conheço tanta coisa, eu sei tanta coisa, não custa nada, não custa R$1, custa meu tempo. Às vezes eu não tenho ele, mas sempre que eu tenho, eu vou lá e faço uma coisa, e divido uma coisa, né, com outros professores que eu sei que estão precisando tanto quanto eu. Então, eu gosto muito de fazer dinâmicas cooperativas com os meus professores. No final, fica aquela mensagem, ó, podia estar fazendo isso, amigo. Então, para criar mesmo essa coisa. E nas crianças também eu gosto muito. Porque eu trabalho muito com dinâmicas de jogos, com gamificação. E muitas vezes eu sinto que a nossa sociedade, ela estimula a competição. O tempo inteiro a gente estimula a competição. Quando a gente estimula a cooperação? Muito pouco. Então, eu gosto de trazer dinâmicas colaborativas, e essa que eu vou contar para vocês foi uma dinâmica que eu fiz com o professor de Ética e Cidadania, está no nosso livro de Ética e Cidadania. O livro que a gente usa é o OPEE, do Léo Freiman, que é incrível, inclusive é um material incrível. É a dinâmica da ilha. Então, assim,
os alunos estavam sentados em sala e nós explicamos que o objetivo da dinâmica da ilha era salvar o máximo de pessoas de tubarões. Então, a gente contou uma história de que eles estavam num barco, passeando por um mar, eles estavam em alto mar, e aí, de repente, esse barco quebrou e começou a se partir ao meio, e eles caíram na água. A parte boa é que todo mundo tinha boia, então todo mundo sabia nadar ali, então ninguém ia morrer afogado. Só que a gente estava num alto mar muito perigoso, cheio de dinossauros, cheio de tubarões. E que quando a gente gritasse, olha o tubarão, eles tinham que se proteger nas ilhas. E aí a gente usou o pátio da escola e separou, né? Aqui é a ilha 1, ilha 2, ilha 3. No começo tinham 6 ilhas. Só que essas ilhas, conforme eles pisavam, como era muita gente, eles iam tirando a areia da ilha, ela já não ia cabendo. Então, ela saía da brincadeira. E as ilhas tinham tamanhos diferentes também, né? Então, a gente separou espaços com tamanhos diferentes. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Lá na organização, que o objetivo do jogo era salvar o maior número de pessoas possível. A primeira vez que a gente gritou, olha o tubarão, cada aluno correu para um lado desesperado. E aí foram poucos os que disseram, vem para cá que tem lugar nessa ilha, porque a ilha tinha lugares marcados, né? Tinha espaço para eles. Então tinha a ilha que cabia 6 crianças, tinha a ilha que cabia 2, tinha a ilha que cabia 1, tinha a ilha que cabia 10. Só que em algum momento iam sobrar crianças. Então, assim, eles podiam ter pensado em estratégias, deixa eu te segurar no colo, se a gente fizer pezinho para você subir. E isso a gente fez com o nosso 6º ano, né? Então, o objetivo era, no final do jogo, ter o número de pessoas salvas. Eles começaram a competir de um jeito entre eles, que a menina que venceu, né, a menina que ficou sozinha na última ilha, ela comemorou. Quando ela comemorou, né, a gente percebeu, cara, olha isso. Eles não entenderam nada. Eles competiram o tempo inteiro. E olha como a gente incentiva a competição o tempo todo. É lógico que eles competiram, a gente compete o tempo todo, né? Então, por mais que a gente tenha explicado para eles que era uma dinâmica de cooperação, eu vou me salvar. Eu quero que se dane o outro, o tubarão não me pegou. E aí a gente voltou com eles para a sala, né? Fizemos uma grande roda e conversamos. E quando a gente foi conversando com eles, eles disseram assim, mas você não disse que a gente podia colocar um no colo do outro. Eu falei, mas eu também não disse que você tinha que deixar o seu amigo para trás, e você deixou. Você deixou ele ser comido pelo tubarão. E aí a gente ficou 2 aulas discutindo sobre a importância da cooperação. E eles pararam para pensar o quanto eles foram competitivos, depois a gente continuou, né? Precisava fazer um mapa mental, eles criaram um texto sobre cooperação, mas você pode levar isso para o seu primeiro dia de aula com seus professores. A gente fica tão preocupado em ganhar, em não ser comido pelo tubarão, que eu não sou. Se você não veio atrás de mim, problema seu, eu vim sozinha. E começar... E tem ainda, Raquel, uma questão interessante, que você pode usar isso como interpretação de texto. Porque eles era salvar, não deixar para trás. Então, saber a força que a palavra tem no texto para interferir no contexto, também é interpretação e formação de argumentação. Exatamente. E assim, o tanto de que você leva para conversar com os seus professores sobre essa questão mesmo, né? De como a gente tem essa mania intrínseca de competir. Ninguém falou pra gente que a gente precisava competir, ninguém ensinou a gente a guardar nada dentro da nossa mochila, ninguém ensinou, mas a gente guarda. Por que a gente faz isso? Porque, olha só, se eles tivessem organizado direitinho, talvez os 30 alunos tivessem terminado, numa ilha que só cabia 2. E aí, não sei, mas eles podiam dar um jeito. Jardel, você ativou as legendas? Aqui, para mim, as legendas são em inglês, Jardel. Eu desisti de ativar a legenda na minha vida. Que aqui elas aparecem em inglês para mim. A Andréa está dizendo que fez uma dinâmica onde eles não sabiam que era de cooperação, mas eles só ganhariam se cooperassem, pois não tinha um material completo para fazer. Cada grupo tinha uma parte, mas eles só queriam ganhar do outro, e quase sempre todos perdiam.
Eu fiz uma vez uma atividade de empreendedorismo sobre a importância do trabalho em grupo, e eles tinham uma pizza. Ah, tá. Eu tenho a legenda também, Jardel, mas a minha legenda só funciona em inglês. O objetivo deles era entregar o maior número de pizzas para o cliente. Então, a gente tinha um molde de pizza e eles tinham que produzir essa pizza. Então, mas eu já desisti dela mesmo. Desisti para a vida, assim. Desistiu para a vida, foi ótimo. Desisti. Aí, eles tinham que fazer essa pizza. E eles tinham que entregar o máximo de pizzas completas para o cliente. E na primeira rodada eu só dizia isso, você tem que entregar essa pizza. Quando eles começaram a fazer, começou aquela loucura, né? Não, faz você, não, você não sei o quê. E aí, a cada rodada, eu adicionava uma informação. Eu dizia, por exemplo, vocês podem, cada um ficar responsável por uma coisa. Ah, tá. Aí tá. Aí eu dizia, uma pizza bem feita vale mais do que se você me entregar uma pizza mal feita, porque eu sou um cliente. Eu prefiro uma pizza bem feita do que 2 mal feitas. Ah, tá. Então, aos poucos, eu fui entregando para eles também essas ideias de que quanto mais vocês cooperarem, melhor vocês entregam o trabalho de vocês. E foi bem bacana também. Foi papel colorido e pizza que eles tinham que fazer para mim. Era uma proposta do meu livro, do meu material de empreendedorismo criativo, que também é muito bacana, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de buscar empreendedorismo criativo, vocês vão curtir muito. E a galera aqui cheia das dinâmicas aí. E aí, assim, só para a gente finalizar, para quem quiser, esse é o meu Instagram, @paideiaoficial, essa sou eu. Aqui vocês vão encontrar de tudo, né? Vocês vão encontrar dinâmicas, a dinâmica do tubarão tá aqui, dinâmica 3 verdades e uma mentira, batalha das cartas, tem vídeo com dinâmicas para vocês fazerem com os alunos de vocês, eu falo sobre plano de aula, falo sobre estratégias de ensino, falo muito sobre metodologias ativas. Nos meus stories eu trago muito vivência de professora, apesar de eu ser coordenadora, eu moro dentro da sala de aula com os meus professores, então eu trago muita coisa que eles estão fazendo. Essa sou eu falo muito, eu falo demais, eu falo alto, eu sou empolgada com a educação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que eu falei muito rápido, o chat está aberto para vocês. E meu convite para a Ideia Oficial, vem transformar a educação com a gente, tem muito conteúdo bacana lá. Muito obrigada, meninas e meninos.